Vamos lá, galera. A gente vai começar a conversar agora sobre regras da UFV. Então, já comentei com vocês que um dos objetivos aqui da disciplina é também apresentar o regime didático da universidade, o catálogo do nosso curso, entender esse ambiente onde vocês estão, mal começaram, né, e a pandemia meio que abortou esse início de vocês, a gente chega empolgado na universidade, conhecendo pessoas novas, vocês tiveram aí acho que 1, 2 semanas de aula no máximo, tudo parou, mas agora a gente continua e eu vou tentar trazer para vocês esse conteúdo tão importante para a gente entender não apenas os direitos que a gente tem na universidade, mas também nossos deveres. Bom, então, eu vou começar explicando para vocês a estrutura administrativa da universidade. Isso pode parecer, num primeiro momento, desnecessário, mas ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês conseguirão perceber que isso é extremamente importante, porque muitas das coisas que a gente faz no curso, as decisões que a gente toma, e as decisões que as coordenações tomam, elas são justificadas pela maneira como a universidade é organizada. Vocês devem estar vendo aqui a reitoria, e eu imagino que a grande maioria de vocês, quando entrou na universidade, se já não tinha uma experiência anterior, deve pensar o seguinte: poxa, a reitoria é quem manda em tudo, né? Todas as decisões mais importantes são tomadas pela reitoria e ponto, né? Eu vou mostrar para vocês na aula de hoje que essa visão ela está um pouco distorcida, caso você ainda tenha, tá? A estrutura organizacional da universidade ela é extremamente democrática e dificilmente alguém toma alguma decisão sozinho. Todas essas decisões são tomadas por órgãos colegiados. E aqui eu estou citando a maioria para vocês. Estou falando sobre o Consul, o CEP, os centros de ciências e os departamentos. Vamos por partes aqui. O que vem a ser o Consul? Tá? O Consul ou Conselho Universitário, ele é o órgão superior administrativo da UFV. Então, quem que faz parte do Consul? Né? Como eu falei, essas decisões são todas tomadas aí por grupos de pessoas. Faz parte do Consul, então, reitor, vice-reitor, vários pró-reitores, os diretores de centro, representações estudantis e alguns professores representando seus centros. Então vamos lá, eu provavelmente falei alguns termos que alguns de vocês não conhecem e eu vou tentar esclarecer melhor. E eu vou tentar fazer isso por meio de uma analogia com o sistema político brasileiro, que todo mundo conhece de uma certa forma, tá? Quando eu falo de reitor, reitor seria mais próximo que a gente tem de presidente. Vice-reitor seria o mais próximo que a gente tem de vice-presidente, tá? Como vocês sabem, o presidente ele não toma decisões sozinho, pelo menos não deveria, tá? O presidente ele tem um conjunto de ministros que atuam em áreas da especialidade deles, dando suporte a essas decisões da presidência, perfeito? Quem seriam o equivalente a ministros aqui na estrutura organizacional da universidade? Seriam os pró-reitores. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a gente tem várias pró-reitorias. Tem pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de gestão de pessoas, de pesquisa, extensão, por aí vai. Certo? O reitor e o vice-reitor são eleitos pela comunidade acadêmica. Inclusive, os alunos têm voto. Quando tem eleição para a reitoria, todo mundo vota. Aluno, professor, técnico, enfim. Uma vez que aquele grupo ganha essa eleição, ele indica os pró-reitores, da mesma forma que um presidente indica os seus ministros. São cargos por indicação. Certo? Bom, que o conselho universitário faz, então? Uma vez que eu expliquei por alto aí o papel das pessoas que fazem parte. O conselho universitário, como ele é um órgão superior administrativo, ele tem um papel aqui, por exemplo, de definir o regimento da universidade. Muito do que eu vou explicar para vocês hoje é definido, é batido o martelo pelo Consul.
Além disso, todo ano, a universidade tem um orçamento para ser usado nas suas diversas áreas. E isso chega aí diretamente a impactar a nossa vida acadêmica. Tem a ver com a maneira como funciona o RU, tem a ver com a maneira como funciona o alojamento, como funcionam as disciplinas, se tem mais professor ou não, enfim. Todo ano, o Consul estabelece como vai ser utilizado essa grana anual da universidade. E, além disso, faz a prestação de contas de como foi usado o dinheiro do ano anterior, de forma sempre bem transparente. Muito bem. Quando a gente fala de CEP, esse daqui é outro conselho superior, tão importante quanto o Consul, que fica no mesmo nível ali da reitoria, dando suporte para a equipe, só que esse não é um órgão não é um órgão superior administrativo, ele é um órgão consultivo e de coordenação e supervisão. Então, basicamente, né, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tudo que tem relação direta com as nossas aulas, com as atividades de pesquisa que você pode fazer ou na pós-graduação ou na graduação já como iniciação científica, né, ou como extensão, é definido aqui. Antes de eu continuar explicando, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem a resposta. Quem aí não sabe o que significa extensão? Ensino e pesquisa, eu imagino que pela própria essência aí, pelo nome, fica bem claro o que significa. Extensão, normalmente, quando a gente entra na universidade, a gente não sabe o que é, tá? Uma atividade de extensão, falando de forma assim bem resumida, basicamente é uma atividade que algum curso, né, pode fazer utilizando os conhecimentos específicos daquela área, mas tendo um impacto direto na sociedade imediatamente. Vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que vocês estão aprendendo um pouco de programação, né? Está no início do curso, mas daqui a pouquinho já tem conhecimento suficiente para conseguir ensinar alguém que nunca programou o básico da programação. Vamos supor que um projeto de extensão possível seria vocês irem ensinar programação para profissionais desempregados, vamos supor, né? Então, de repente, aquela atividade que você estaria exercendo, levando o conteúdo para alguém, estaria transformando a vida de uma pessoa, dando para ela mais alternativas para resolver uma situação de vulnerabilidade onde ela estava. Estou dando um exemplo muito por alto, tá? O pessoal lá da medicina costuma fazer, por exemplo, projetos de extensão de saúde mental com a terceira idade. Tem muito caso de depressão, né? E dentre outras coisas envolvendo pessoas dessa faixa etária. Então eles levam o conhecimento deles para a sociedade diretamente e mudam a vida daquelas pessoas. Entenderam por alto o que significa extensão? É usar os seus conhecimentos dando um impacto para a sociedade diretamente, de forma imediata. A pesquisa também faz isso, só que a pesquisa faz de forma indireta, né? Tranquilo? Muito bem. Então, tudo relacionado a ensino, pesquisa e extensão é definido pelo CEP. Quem faz parte do CEP? Então, novamente, é um conselho. Então, você tem reitor, vice-reitor, vários pró-reitores, tem representação estudantil, tá? Então, tem aqui um representante da graduação, um representante da pós-graduação, alunos que tomam decisões aí em conjunto com o CEP. Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Educação também tem representante aí. Diretor do registro escolar, dentre outros vários membros. É um conselho bem grande, tá? Esse período especial de outono, por exemplo, que a gente está tendo, ele foi aprovado e definido pelo CEP, porque é algo que envolve o ensino da universidade. Então, o que o CEP faz, por exemplo, entre as suas várias atribuições? O currículo de um curso, quando ele é modificado, ele tem que ser aprovado pelo CEP. Vocês que ingressaram agora na computação em 2020 estão pegando o catálogo novo do curso. Até o ano passado, as disciplinas do curso eram um pouco diferentes. Quando a gente modificou a matriz, para ela poder se tornar válida e vocês começarem a cursar esse ano, o CEP teve que aprovar. Então, ele faz isso para todos os cursos. Para evitar, por exemplo, que algum curso não siga diretrizes nacionais daquela área e prejudique a formação dos alunos. Então, a coordenação propõe, mas a palavra final não é dela. Coordenação do curso. Bom, o que mais? Número de vagas. A computação ela tem 40 vagas anuais, né? Todo ano entram 40 alunos.
Se por algum motivo a gente quiser alterar esse número de vagas, seja aumentando ou reduzindo, o CEP tem que aprovar no final. Vamos supor que por algum motivo o departamento de informática quer criar um curso novo, engenharia da computação. O CEP tem que aprovar. Não basta o departamento querer para isso acontecer. Certo? Agora vamos pensar que por algum motivo também, infelizmente, o curso de ciência da computação tenha que ser extinto. Isso não vai acontecer, até porque é um curso que tem um número de alunos muito grande, enfim, formação todo ano, mas tem alguns cursos que foram extintos na universidade recentemente. Por exemplo, economia doméstica foi extinto, né? E tem algumas licenciaturas noturnas que estavam correndo risco de serem extintas, eu não tenho certeza se ocorreu, mas para isso acontecer, o CEP tem que aprovar, certo? Bom, além do mais, o regime didático que vocês vão estudar nesse estudo dirigido a partir de amanhã, né, e entregar uma atividade até domingo, e o calendário escolar, que é um documento que eu vou mostrar para vocês, também estabelece todas as datas importantes aí da graduação, tudo isso é definido pelo CEP, certo? Então, digamos que a reitoria tem um braço direito e tem um braço esquerdo. Esses dois braços seriam, especificamente, Consul e CEP. Ok? Aí a gente tem aqui os centros de ciência. Lembra que eu estava fazendo uma analogia com a estrutura presidencialista aqui do Brasil? Né? Falando que o reitor era mais próximo de cargo de presidente, os pró-reitores seriam mais próximos a ministros. Então, nessa analogia, onde que entra o centro de ciências? O centro de ciências, talvez, nessa analogia, fosse o mais perto que a gente tem de governadores de estado. Por quê? Né? Todo país tem lá vários estados, todo estado tem um governador que é eleito, né? Democraticamente. Cada centro de ciências da universidade, a gente tem 4. CCA, que é o Centro de Ciências Agrárias, CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, CCE, que é o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, e o CCH, que é o Centro de Ciências Humanas. Cada um desses centros tem um diretor, e esse diretor também é eleito. Essa eleição, quando ocorre, os alunos, professores, técnicos, todo mundo tem participação, ok? E os departamentos são vinculados aos centros. E os cursos também. O nosso departamento de informática, ele é vinculado ao CCE, Centro de Ciências Exatas, que inclusive é o centro da universidade que tem o maior número de cursos vinculados a ele. Certo? Bom, seguindo aqui, pessoal, apresentando algumas pró-reitorias para vocês. Eu já tinha falado que elas existiam. Meu objetivo aqui não é detalhar a fundo cada uma delas, mas é só para vocês terem uma visão ampla de como é complexa a estrutura organizacional de uma instituição de ensino superior, tá? Então, estou citando aqui as que vocês verão com mais frequência. Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que nós chamamos de PPG, Pró-reitoria de extensão e cultura, chamada de PEC, Pró-reitoria de assuntos comunitários, PCD. Inclusive, essa pró-reitoria aqui, ela, daqui a pouquinho, quando eu for apresentar as divisões, vocês verão que ela pode ser bem importante para vocês. É nessa pró-reitoria que a gente tem questões importantes, como, por exemplo, a definição de quem pode morar no alojamento, isenção de taxa de alimentação no RU, acesso a tratamento de saúde por meio da divisão de saúde da universidade, acesso por exemplo, consultas com psiquiatra ou psicólogo por meio da psicossocial. Tudo isso é vinculado à Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e vocês, como alunos, terão acesso, se assim precisarem. Né? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. PGP, que é a gestão de pessoas, aqui que contrata profissionais, novos professores. Pró-reitoria de ensino, PRE. Vinculado à PRE, a gente tem o CTG, que é um conselho composto por todos os coordenadores de curso da universidade. Eu, por exemplo, faço parte desse conselho. Então, decisões tomadas sobre a graduação passam pelo CTG. A COPAD, né, é uma comissão que faz parte aí da Pró-reitoria de ensino. A COPAD, como vocês estão podendo ver aqui, Comissão Permanente de Avaliação de Disciplinas.
Isso é legal vocês saberem que existe, porque o que acontece, pessoal? Naturalmente, toda disciplina ela está em constante evolução e melhoria. É um desafio muito grande para qualquer professor atingir de forma homogênea todos os alunos, porque às vezes uma forma de ensinar que funciona bem para um aluno não funciona bem para outro, e vice-versa. Então, todo final de semestre, os alunos recebem um formulário onde eles avaliam a disciplina. Ele vai falar ali o que ele gostou naquela disciplina, o que ele não gostou, o que ele acha que podia melhorar e tudo mais. Essa comissão, ela está constantemente avaliando a qualidade das disciplinas e propondo melhorias nelas para atender cada vez melhor os alunos. Então, a universidade, ela tem esse compromisso aí com a qualidade de tudo que é feito. Antes de eu continuar, eu queria só fazer um comentário aqui que, de repente, alguns de vocês podem estar pensando o seguinte: nossa, eu vou ter que decorar isso tudo, todas as pró-reitorias, o quem que faz parte de quê e tal. Não tem que decorar nada, tá, gente? O objetivo dessa parte aqui da nossa unidade é simplesmente desmistificar para vocês a estrutura da universidade, para vocês terem uma ideia, mesmo que não gravem tudo isso, né? Mas que vocês tenham uma ideia de que é muito difícil de, às vezes, você chegar lá no coordenador da disciplina, ou no professor de uma disciplina específica, ou no coordenador do curso, e esperar que aquela pessoa consiga imediatamente resolver alguma situação sozinho. Porque muitas dessas decisões, elas são tomadas de forma similar ao que acontece na justiça. Não tem decisão de primeira instância, segunda instância, terceira instância, não tem essas coisas todas. Então, situações similares acontecem na estrutura organizacional da universidade. Muitas das vezes, o coordenador ele não tem autonomia para resolver aquilo sozinho. Ele começa, mas depois vai para uma esfera acima, que vai para outra, até que uma decisão seja tomada. Então, por isso que eu estou explicando para vocês essas questões. Bom, outros órgãos administrativos que vale destacar aqui da universidade, né? Eu listei aqui para vocês, embora não sejam todos. Por exemplo, Colune. Então, o que é o Colune? Imagino que alguns de vocês saibam mesmo sem ter estudado nele. O Colune é uma escola de ensino médio existente dentro da UFV. Inclusive, é tido aí como uma das melhores escolas públicas, né, de ensino médio do Brasil, se é que não é a primeira. Aí eu não tenho certeza. Ele tem um processo seletivo, normalmente professores aposentados da universidade dão aula lá, mas não necessariamente somente esses. Enfim, isso existe dentro da universidade, né? Tem uma escola de ensino médio aqui dentro. A gente tem a Biblioteca Central e várias outras bibliotecas setoriais. Lá no CCE, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, o prédio onde fica o departamento de informática, lá, por exemplo, tem uma biblioteca do prédio, uma biblioteca setorial. Mas a Biblioteca Central tem lá um acervo gigantesco para os alunos poderem pegar livro emprestado, reservar, enfim, sempre que precisar. Registro escolar, estou destacando rapidamente porque mais à frente nessa unidade a gente vai comentar sobre processos acadêmicos. Eventualmente, em algum momento da sua vida acadêmica, você pode precisar abrir um processo. Quando eu falo em processo, é legal desmistificar esse termo também, porque alguns estão começando e pode confundir com processo judicial. Advogado, não tem nada a ver com isso, tá? Quando a gente fala de processo dentro do ambiente acadêmico, ele é similar ao que acontece no meio judicial, só que com uma finalidade distinta. Vamos supor que você entrou na computação agora, só que antes de você cursar a ciência da computação, você cursava outro curso, fez lá algumas disciplinas, e você julga que elas são, de uma certa forma, equivalente a alguma disciplina da matriz curricular da computação. Então você poderia pensar, poxa, eu já fiz aquele conteúdo no outro curso, será que eu preciso fazer de novo? Um tipo de processo, por exemplo, é o que a gente chama de equivalência de disciplina. Então, se você tiver numa situação dessa, você vai precisar abrir um processo lá no registro escolar. Esse processo chega para a comissão coordenadora do curso. Normalmente, ele é encaminhado para o departamento que oferece aquela disciplina. Vamos supor que você, sei lá, fez uma disciplina de cálculo, né? Você abriu o processo lá no registro escolar, vai chegar para a comissão da computação, a gente vai encaminhar para o departamento de matemática, que é ele que oferece aquela disciplina. Eles vão dar uma resposta, volta para a computação, a gente dá uma resposta, aquilo vai para o centro, depois vai para a pró-reitoria de ensino,
e depois tem um resultado. Mas começa no registro escolar. Então, todo o processo é aberto lá. Certo? Bom, aqui a gente tem a DTI, e é bom a gente não confundir com DPI, né? A DTI é a Diretoria de Tecnologia da Informação, né? Então, todo software desenvolvido e usado na universidade, por exemplo, Sapiens, PVANet, dentre outros, são desenvolvidos pela DTI, tá? Então, a gente tem uma equipe de desenvolvimento de software e manutenção de infraestrutura computacional dentro da universidade. Não são os professores do departamento de informática que fazem isso. Ok? Bom, aqui, ó, lembra que eu tinha falado da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários? Vinculado a ela, a gente tem uma divisão de assistência estudantil. Então, veja só, aqui eu vou falar sobre outras divisões daqui a pouco, psicossocial, divisão de saúde, todas essas, inclusive, são vinculadas à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, mas é coincidência, tá? Toda pró-reitoria tem divisões associadas a ela. Essas divisões têm diretores, que são nomeados pelos pró-reitores em questão. É muito parecido com o que acontece com as secretarias dos ministérios. Vocês já não devem ter ouvido falar, a secretaria tal que é vinculada ao MEC, a secretaria tal que é vinculada ao Ministério da Justiça. Então, as divisões são o mais perto que a gente tem aqui na nossa infraestrutura, na nossa organização administrativa, né, dessas secretarias aí do nosso governo. Para que serve cada uma delas? Ó, divisão de assistência estudantil. Em linhas gerais, basicamente é aqui que você consegue a permissão para morar no alojamento da UFV, se você comprovar determinado nível de renda familiar, dentre outras coisas. Eu confesso que eu não sei detalhes sobre como, o que o aluno precisa comprovar, né, para ter direito a esse tipo de assistência estudantil, mas se vocês acharem que sei lá, alguém tem uma renda na família que acha que é compatível com esse tipo de coisa, está precisando desse tipo de suporte, recomendo buscarem informações com a divisão de assistência estudantil, que eles vão auxiliar vocês melhor. Tá certo? Eu faço questão de falar para vocês isso, porque às vezes acontece do aluno estar lá na frente do curso e nem sabia que existia esse tipo de coisa na universidade, e ele já poderia estar usufruindo daquilo desde o início. Bom, divisão psicossocial, ela está sendo inclusive ampliada aí pela universidade, ano após ano. A gente sabe que um mal que assola a nossa sociedade cada vez mais são problemas relacionados à saúde mental, né? Tenho certeza que cada um de vocês já deve ter tido contato pelo menos uma vez na vida com alguma pessoa que tenha algum processo depressivo ou coisa similar, ou eventualmente até passa por um problema como esse, o que não é vergonha nenhuma, tá? Mas se você estiver passando por esse tipo de problema, estiver precisando de auxílio, a universidade dá esse tipo de auxílio gratuitamente, por meio da divisão psicossocial. Lá você pode ter acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, então saibam que existe. Se precisarem, busquem o quanto antes, tá? Não deixem passar, porque esse tipo de problema, quanto mais tempo passa, a tendência é que vire uma bola de neve. Então, precisou de auxílio, vai lá, conversa, não custa nada. A divisão de saúde é o mais próximo que a gente tem dentro da universidade de um hospital. Ela não chega a ser um hospital propriamente dito, porque não tem toda essa infraestrutura, mas tem suporte para muitas coisas. Pra vocês terem uma ideia, eu mesmo já fiz tratamento com fonoaudiólogo na divisão de saúde. Eu tive um problema com a minha voz há uns 2, 3 anos atrás, devido a problema de refluxo, né? Prejudicou minha voz. Eu fiz tratamento gratuitamente lá na divisão de saúde, por ser professor, e os alunos também podem, tá? Então, lá tem médico de várias coisas. Tá sentindo mal, tá doente, tá precisando de um suporte, dentro da universidade, daqui a pouco eu mostro no mapa onde fica, vocês têm direito a isso. Ok? Bom, a gente acha que acabou, mas não acabou, né? A universidade é um mundo. Olha só, tem uma gráfica dentro da universidade. Isso daqui é importante
com vocês saberem quando lá na frente no curso, eventualmente, forem organizar um evento. Ah, professor, eu vou fazer parte da organização da Semana de Informática. Eu vou precisar de criar aquelas pastinhas para entregar para os inscritos no evento, ou aquele crachá, né, de identificação de todo mundo. Será que a gente vai precisar gastar dinheiro com isso? A gráfica universitária da UFV presta esse tipo de serviço a um preço muito mais baixo do que na rua. Em alguns casos, a gente consegue até isenção da taxa. Ó, passando de forma mais rápida, aqui a gente tem a editora da universidade, então se lá na frente você tiver a intenção de publicar um livro, né, a universidade pode fazer isso por você. Você quer abrir uma empresa de base tecnológica, você tem suporte dentro da universidade por meio do Centev. Na semana que vem, inclusive, a gente vai ter uma palestra com eles. A universidade faz essa ponte aí de forma bem interessante. E eu acho que essa é a último órgão que eu vou explicar para vocês com mais detalhes. É a DRI. A gente vai ter uma palestra com o pessoal de lá também. Acho que é na semana que vem, se eu não me engano, na quinta-feira, com o professor Vladimir. Basicamente, a DRI, ela é um órgão que trabalha estabelecendo parcerias entre a Universidade Federal de Viçosa e universidades do mundo inteiro. E com essas parcerias, a gente consegue, por exemplo, intercâmbio de professores, né? O professor da UFV pode ir dar aula no exterior por um tempo, e um professor de uma universidade de fora pode vir para cá dar aula também, fazer pesquisa, e vocês, alunos, têm direito a fazer mobilidade acadêmica. Existe a possibilidade de, ao longo da graduação, vocês passarem um semestre, um ano, em uma universidade de fora do país, continuando o curso lá e voltando para cá, aproveitando as disciplinas que você cursar fora. Tem como ter essa experiência internacional. Galera, olha esse organograma aqui, ó. Isso daqui, esse eu vou dar um zoom que eu tenho certeza que vocês não estão vendo direito. Isso aqui vai ilustrar bem o que eu tinha falado para vocês desde o início, ó. A gente tem reitoria, ela tem um braço direito e um braço esquerdo, que são, respectivamente, Consul e CEP. Já expliquei para vocês sobre esses órgãos. Algumas outras diretorias são vinculadas diretamente à reitoria, tá? Eu vou destacar só algumas que eu já falei. Ó, a DRI, né? Ela é vinculada lá ao CEP. A DTI é vinculada lá. A Centev, que vai dar palestra sobre empreendedorismo na próxima semana, que é o que eu falei, que dá suporte para você abrir uma empresa de base tecnológica dentro da universidade. Ó, a SEAD, que eu não falei ainda, mas é quem mantém o PVA-NET e dá suporte ao ensino à distância da UFV. O que mais que eu tenho para mostrar aqui? Ó? Tá vendo as pró-reitorias? Elas estão todas no mesmo nível. São os equivalentes a ministérios. Ó, pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, extensão e cultura, assuntos comunitários, que aqui eu vou destacar divisões, para não ter que explicar de todas. Ó. Olha só, que são equivalentes às secretarias dos ministérios, né? Ó, divisão de alimentação, que toma conta lá do RU, que é o restaurante universitário, divisão de saúde, que eu já falei, assistência estudantil também já falei, psicossocial, né? Gestão de pessoas, ó, todas as pró-reitorias no mesmo nível. Aqui embaixo, o que a gente tem? Os centros de ciências, que tem um diretor e eles são equivalentes a governadores, vamos dizer assim, né? Como eu tinha explicado. Então, olha lá, ó, CCA, que é o Ciências Agrárias, Biológicas e Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas, que é onde nós estamos, ao Departamento de Informática aqui, ó. Viram? O CCH e por aí vai. Aqui também tem o campus de Rio Paranaíba e o campus de Florestal, que eles têm uma estrutura organizacional um pouco diferenciada do campus principal, que é o de Viçosa, então no nível aqui do fluxograma, eles são equiparáveis a centros, né? E o curso de ciência da computação? E o coordenador de ciência da computação? Ele não está nem aparecendo no organograma, gente. Então eu estou mostrando para vocês, para ficar de forma bem clara, agora eu vou até tirar o zoom, ó, que dificilmente o coordenador vai resolver alguma coisa sozinho. Porque, ó, começa daqui e vai até lá em cima. Viram como é que é complexo a estrutura organizacional de uma universidade? E, ao mesmo tempo, é extremamente necessário que funcione dessa forma.
Porque, como vocês podem observar, nada na universidade é decidido de forma arbitrária e sem discussão. Tudo aqui é feito por órgãos colegiados, que são compostos por pessoas de vivências diferentes, experiências distintas, que trocam opiniões, chegando a um senso comum, tomando a melhor decisão possível. Isso nem sempre é rápido, mas saibam que toda decisão tomada na universidade é muito bem pensada. A gente sabe que no período especial de outono, a gente teve aí alguns problemas durante a matrícula, né? Teve até uma certa movimentação nas redes sociais, é totalmente legítimo, mas eu imagino que pelo simples fato de entender essa estrutura, esse organograma, seja possível de vocês observarem que mesmo com os erros que o período especial de outono está tendo até o momento, que foi uma decisão extremamente complexa para ser tomada por toda a universidade, mas foi feita da melhor forma possível. Tranquilo, pessoal? Dúvidas em relação aí à organização da universidade? Entenderam por alto como que funciona isso? Então, beleza. O que a gente vai ver agora um pouquinho? O mapa da universidade, né? Então, olha só, o FV vista por cima, vocês já devem ter tido a oportunidade de passear aí por alguns desses lugares. E eu vou destacar alguns dos pontos que são de maior importância e vocês vão usar com mais frequência. Então, olha lá, a famigerada ou as famigeradas 4 pilastras, né? Um local simbólico aí da universidade. Eu não sei se vocês observaram, ela está aqui, né? Bem no início lá do campus. Nas 4 pilastras, cada uma delas tem um escrito. De um lado está escrito em português, do outro lado está escrito em latim, que eu não vou me arriscar a pronunciar em latim aqui para vocês, porque, enfim, não é minha praia. Mas as pilastras, elas representam especificamente estudar, saber, agir e vencer, que são os 4 valores base aí da universidade. A gente brinca, às vezes, fica um pouco preocupado quando a luz de alguma dessas pilastras apaga, né? Às vezes queima a luz lá do vencer. Aí fala, poxa, nossa senhora, estamos ferrados, não iremos vencer, né? Tem essa piada aí que fica entre a comunidade acadêmica, mas isso, enfim, é mito. Mas essas pilastras, elas estão presentes aí, se eu não estou enganado, desde que a universidade foi criada, tá certo? E é interessante que se a gente for pegar os outros campi da universidade, tanto Rio Paranaíba quanto Florestal, eles também possuem as 4 pilastras. É um símbolo da instituição UFV. Bom, lá na frente, se a gente for seguir aqui pela reta, a gente tem o PVB, como vocês estão vendo destacado aqui. Ó. É um pavilhão de aulas que vocês vão ter muita aula lá quando voltar ao ensino presencial, né? Não sei se vocês chegaram a ter oportunidade de ter aulas no PVB nesse curto intervalo de tempo aí das aulas presenciais que vocês tiveram, mas ele é um dos pavilhões. Eu não destaquei no slide, mas aqui, ó, é o PVA, que é outro pavilhão de aula que tem na universidade. Ele fica atrás da Biblioteca Central, que eu falo daqui a pouco. Esse prédio que vocês estão vendo destacado de vermelho, a imagem bonita aí dos tijolinhos, né? É o prédio do Centro de Ciências Exatas, e é onde fica o Departamento de Informática, no 4º andar. Esse prédio, galera, ele é vulgarmente conhecido como cuecão, tá? Por que é cuecão, tá? Porque, assim, essa não é uma realidade mais, tá? Hoje, nos cursos de exatas, a gente tem muitas mulheres, ainda bem, né? Essa pluralidade é muito interessante. Mas, nos primórdios aí, era muito mais comum você ver homens do que mulheres. Aí ele ganhou esse apelido de cuecão, porque só tinha cueca, né? Esse apelido existe até hoje. Se escutarem, é esse prédio que está sendo dito. O Bernardão, ou o edifício Arthur Bernardes, é o prédio administrativo da universidade. Então, todas as pró-reitorias que eu falei agora há pouco para vocês ficam nesse prédio. Então, se precisou alguma coisa com a pró-reitoria de ensino, com assuntos comunitários, extensão e cultura, enfim, seja ela qual for, é aqui no Bernardão, tá? Só que eu tenho que fazer uma correção aqui no slide. Tá vendo que o slide está falando que o registro escolar fica nesse prédio? Ele ficava, de fato. Só que o registro escolar ele mudou de lugar recentemente.
Eu vou mostrar para vocês aonde que ele fica. Ele fica aqui agora, ó. Conseguiram ver aí na seta? Ele fica do lado do colune. O colune é esse prédio aqui, ó. Então é lá que fica o registro escolar, para ficar ilustrado aí para vocês não se confundirem. Não tem intenção de fazer trote com ninguém aqui passando em localização errada. Inclusive a divisão de saúde que eu tinha falado para vocês antes, ela fica aqui, ó. Certo? Que é o equivalente mais próximo que a gente tem de hospital. Bom, Biblioteca Central, esse prédio maneiro aí que vocês vão ter oportunidade de estudar bastante aí ao longo das aulas. Muito bem. Já falei para vocês sobre esses 3 colegiados acadêmicos aqui, ó. Já falei sobre o Consul, já falei sobre o CEP, já falei sobre o CTG. Mas tem 2 que eu ainda não destaquei. Comissão Coordenadora de Curso, Câmara de Ensino. O que são esses órgãos colegiados aí? Eu já expliquei o que é órgão colegiado, né? É uma comissão composta por pessoas distintas para tomar decisões em conjunto. Quando a gente fala de comissão coordenadora de curso, todo curso tem uma comissão coordenadora que é presidida por um coordenador. No nosso curso, o coordenador sou eu, né? Inclusive, eu acho que eu esqueci de me apresentar no início dessa aula, mas eu parti do pressuposto que todo mundo já me conhecia, tá? Se nessa altura do campeonato alguém não me conhece, perdão, 1 hora depois aí, quase 1 hora depois, eu me reporto, eu sou o professor Lucas, tá? Coordenador do curso de Ciência da Computação. Mas essa comissão ela é composta por outros 4 professores e as decisões da comissão são tomadas de forma conjunta, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. E uma vez que a gente tem a comissão coordenadora de um curso, a gente tem também a Câmara de Ensino. Lembra que eu falei dos 4 centros de ciência? Cada centro de ciência tem uma Câmara de Ensino. Quem compõe essa Câmara de Ensino? Os coordenadores dos cursos vinculados àquele centro de ciências. Eu, por exemplo, faço parte da Câmara de Ensino do CCE. Então, lá eu me reúno, por exemplo, com os coordenadores de todas as engenharias, da matemática, da física, da arquitetura, enfim, cursos do CCE, né? E decisões tomadas pelas comissões coordenadoras de curso, em primeira instância, são depois votadas em segunda instância, digamos assim, na Câmara de Ensino. Então, vamos supor que tipo de situação que pode acontecer. Perdão. Vamos supor que um aluno foi desligado do curso de Ciência da Computação, tá? Aí ele abriu um processo de reconsideração de desligamento para poder voltar ao curso. Isso é possível, eu ainda vou explicar para vocês. Muito bem, esse processo, o primeiro lugar que ele vem é para a comissão coordenadora do curso. Vamos supor que a nossa comissão coordenadora lá da computação vota positivo. Fala, não, a gente aceita o retorno desse aluno, a reconsideração do desligamento. Beleza, mas essa não é a decisão final, porque esse processo, depois que ele sai da comissão coordenadora, ele vai para a Câmara de Ensino do centro. E essa é uma instância superior. Então, vamos supor que a Câmara de Ensino fale o seguinte, ó, beleza, comissão coordenadora, entendemos o seu argumento e tal, mas nós não concordamos. Esse aluno não vai poder ser religado. O que acontece? A decisão da comissão coordenadora caiu, porque a força da decisão da Câmara de Ensino é superior. Aí, para esse processo, essa ainda não é a última instância dele, não. Esse tipo de processo, ele ainda vai lá para a Pró-Reitoria de Ensino. Vamos supor que chega lá na Pró-Reitoria de Ensino. A Pró-Reitoria de Ensino vai olhar e falar, a comissão coordenadora aceitou, a Câmara de Ensino não quis, mas nós aceitamos. E essa é a decisão final. Esse aluno poderia ser religado ao curso, mesmo que durante a tramitação do processo as decisões tivessem sido diferentes. Porque o que vale sempre é a última instância. Naturalmente, as instâncias superiores, elas se baseiam nos argumentos das comissões de baixo, porque ninguém toma decisão aleatória. Mas isso é possível de acontecer. Tá certo? Mais uma vez, para vocês entenderem a complexidade de como funciona a nossa organização. Então, vejam só,
A comissão coordenadora do curso de Ciência da Computação atualmente é composta por esses membros. Eu só não consegui... Opa! Perdão. Deixa eu voltar aqui. Eu só não consegui a foto da professora Lana, do departamento de matemática. A Lana não me enviou a fotinha dela, não consegui colocar aqui no slide, tá? Mas a nossa comissão é composta por mim, né, coordenador, professor Salles, que nessa foto aqui ainda tinha cabelo, tá? O Salles não tem cabelo mais, depois vocês podem observar na prática, né? A gente fica implicando com ele por conta dessa foto. Professor Marcos e o professor Ricardo, tá? Alguns desses professores, inclusive, vocês terão oportunidade de conhecer ao longo da disciplina tendo palestra, tá? O professor Marcos e o professor Ricardo darão palestra na nossa disciplina referente às áreas dele. A professora Lana no DMA. Normalmente, todo curso tem na sua comissão coordenadora um professor de outro departamento que também dá aulas para aquele curso. Então, como a gente tem várias disciplinas do departamento de matemática no curso, tem um representante do DMA lá. Certo? Bom, falando sobre o nosso sistema acadêmico, pessoal, todos os cursos da universidade são compostos por disciplinas obrigatórias, optativas e facultativas, tá? Vou tentar explicar para vocês o que vem a ser isso. Obrigatória e optativa, o próprio nome é bem, né, objetivo, dá para a gente entender, né? Disciplina obrigatória, obviamente, é aquela disciplina que você vai ter que fazer e ser aprovado de qualquer forma. Disciplina optativa, a gente tem um leque vasto de opções que o aluno vai ter que escolher algumas delas ao longo do curso. É aqui que vai dar uma flexibilidade para a sua formação. Cada aluno vai escolher a que ele quer, né? Disciplina facultativa significa que em algumas instituições de ensino são chamadas de disciplinas eletivas, na UFV o nome que se dá é facultativo, né? São aquelas disciplinas que não são nem obrigatórias e nem optativas do curso daquele aluno, mas que eventualmente ele quer fazer. Vou tentar dar um exemplo, tá? Sei lá, vamos pegar lá uma disciplina de fotografia lá do jornalismo. É uma disciplina que, assim, num primeiro momento não tem nada a ver com a computação. Então, naturalmente, ela não é obrigatória e ela também não faz parte do rol de optativas. Mas ela é oferecida na universidade. Se em algum momento um aluno da computação quiser cursar essa disciplina de fotografia, ou sei lá, uma disciplina de dança, lá do departamento de dança, ele pode. Ela vai ser considerada uma disciplina facultativa. Depois eu vou explicar isso melhor. Tá certo? Bom, sistema de crédito, vocês já devem ter começado a ouvir falar. Eu estou cursando uma disciplina de 2 créditos, uma disciplina de 4 créditos, uma disciplina de 6 créditos. Essa disciplina nossa, inclusive, é uma disciplina de 2 créditos, né? Por isso que ela é uma disciplina de 30 horas, porque cada crédito são 15 horas. Ok? Aí esses créditos, às vezes, eles são divididos entre aula prática e aula teórica, depende da disciplina. Essa disciplina nossa, por exemplo, são 2 créditos teóricos, ela não tem aula prática. Bom, existe uma possibilidade, inclusive, de aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas antes de entrar na universidade. Eu já tinha falado sobre isso com vocês também, mais no início da aula. Alguém que já tenha cursado outra graduação antes de ingressar aqui no curso de Ciência da Computação e lá tiver feito alguma disciplina que julga que é equivalente a alguma disciplina do curso, vai poder abrir processo acadêmico solicitando essa equivalência ou esse aproveitamento. Tá? Isso é possível. Depois, se alguém tiver dúvida, eu posso explicar melhor como é que funciona. Outros detalhes aí, ó, do nosso sistema acadêmico. Lembra que eu tinha falado da DRI, que é a Diretoria de Relações Internacionais da Universidade, que é coordenada pelo professor Vladimir, que inclusive é do Departamento de Informática, vai dar uma palestra para vocês. Dentre as várias atribuições da DRI, ela tem, por exemplo, a de criar oportunidades para os alunos fazerem mobilidade acadêmica. Como eu já falei, mobilidade acadêmica é a possibilidade de um aluno matriculado na UFV cursar disciplinas em outras instituições de ensino superior. Sejam elas no Brasil, sejam elas
em outro país, tá? Novamente, gente, eu peço perdão por várias vezes vocês me verem de lado, igual eu tô agora. Isso aí é cacuete de professor. Quando eu fico de lado, é a maneira como eu consigo olhar para a cara dos alunos, tá? Quando eu fico olhando só para a câmera, eu me sinto assim meio idiota, sabe? Então, não se assustem quando eu ficar olhando assim para o lado, tá? Bom, então, professor, eu vou querer fazer mobilidade acadêmica em algum momento da minha graduação. Eu acho essa ideia muito legal, inclusive acho que vai ser uma oportunidade para eu aprender um outro idioma em outro país e tal. O que, que eu preciso já ter feito no curso para eu ter direito a fazer mobilidade acadêmica? Então eu vou falar por alto, tá? Para vocês aqui. O Vladimir depois vai detalhar melhor. Ó, para o aluno ter direito a fazer mobilidade acadêmica, ele já tem que ter cursado e sido aprovado, né, em todas as disciplinas dos 2 primeiros períodos do curso dele. Ou seja, o aluno ele só consegue, na melhor das hipóteses, fazer mobilidade acadêmica quando ele está começando o 3º período. Ele fez os 2 primeiros e foi perfeito, passou em tudo, tá? Mas depende muito do curso, porque o que acontece? Além dele já ter cursado todas as disciplinas dos 2 primeiros períodos e sido aprovado, ele tem que ter cumprido 40% da carga horária total do curso dele. Então, por exemplo, na computação, o nosso curso ele é de 3.200 horas. Eu acho que 40% vai dar 1.200 e alguma coisa. A gente teria que fazer as contas, tá? Então, um aluno do 3º período da computação não atingiu ainda 40% da carga horária do curso, tá? Em outros cursos pode ser que ele já tenha atingido. Bom, além disso, o coeficiente de rendimento acumulado desse aluno tem que ser maior do que 60. Professor, o que é coeficiente de rendimento acumulado? Eu vou explicar mais à frente nesse material. Tá certo? Por fim, esse aluno, ele tem que ter tido no máximo 2 reprovações nos 2 períodos anteriores à candidatura dele. Ou seja, um ano antes, se a gente for pegar o meu retrospecto acadêmico, um ano antes de eu sair para a mobilidade acadêmica, nesse um ano anterior todo, eu não posso ter sido reprovado 3 vezes. Certo? Entenderam a ideia? Uma vez atingido aí esses critérios, o aluno ele passa a ter direito a fazer mobilidade acadêmica. Muito bem. Outras questões são um pouco confusas e às vezes polêmicas aí do nosso regime didático que eu vou tentar desmistificar aqui para vocês. Tem gente que confunde exame de suficiência com exame complementar, tá? O que tem a ser cada um deles, tá? Exame de suficiência é o seguinte: vamos supor que você como é que eu posso dizer? Vamos supor que antes aqui de você entrar na computação, você tenha feito curso técnico. Sei lá, eu estou imaginando uma situação hipotética aqui. Embora normalmente nesse caso não é aceito. Mas vamos imaginar isso. Você fez curso técnico em informática, você já sabia programar. Você entrou no curso, já sabia programar. Aí você olha lá o programa analítico da Prog 1, né, a INF 110, e fala, eu já sei isso aqui. Ah, já sei isso aqui, eu não quero cursar essa disciplina. O que você poderia fazer? Você poderia solicitar dispensa daquela disciplina fazendo um exame de suficiência. Então você teria que abrir um processo, anexar nesse processo comprovantes que mostram que você tem como, de alguma forma, ter conhecimento do conteúdo daquela disciplina, e aí o processo vai ser votado. Se ele for aceito, você vai ter direito a fazer uma prova. Se você passar naquela prova, você não precisa fazer aquela disciplina. Entenderam a ideia? Eu acho que alguém levantou a mão, ou o Voa Conecta veio de forma tardia. Deixa eu ver aqui. No caso, isso serve para alguém que tenha feito curso de inglês? Ah, boa pergunta. Muito legal aí a pergunta do Lademir. O Lademir, essa situação é perfeita
para a LET 290, se eu não estou enganado, né? Inclusive, olha que interessante, a LET 290, até o ano passado, ela era uma disciplina de calouro, ela era uma disciplina do primeiro período do curso de computação. A partir de 2020, ela passou a ser uma disciplina de segundo período. Por quê? Tá vendo essa questão aqui, ó? O aluno não é permitido para disciplinas que o aluno já tenha sido reprovado. Eu esqueci de listar aqui disciplinas que o aluno já tenha sido matriculado. Ela é 215, me corrigiram, obrigado. Né? Então, o que acontece? Se o aluno já tivesse sido matriculado alguma vez em uma disciplina, ele não pode solicitar o exame de suficiência. Só que a matrícula do calouro ela é automática. O calouro não escolhe as disciplinas que ele faz. Então, resumindo, o aluno, até o ano passado, não podia solicitar exame de suficiência da LET 215, mesmo se ele já tivesse sido formado lá no FISC, no CCAA e outros cursos, né? Porque era uma disciplina de calouro. Agora pode. Como ela é uma disciplina de segundo período, quem já tem curso de inglês e acha que tem conhecimento suficiente, antes de se matricular na LET 215 no próximo semestre, pode abrir processo anexando lá os comprovantes, certificados do curso de inglês, solicitando o exame de suficiência. Vai ser aprovado o processo, fazendo a prova. Sendo aprovado na prova, não cursa a disciplina. Inclusive, o deslocamento dessa disciplina para o segundo período foi uma solicitação do Departamento de Letras, porque eles falavam para a gente que, historicamente, muitos alunos da computação, não todos, mas muitos alunos, entravam com um conhecimento de inglês suficiente para não precisar fazer a disciplina, mas tinham que fazer por conta de questões burocráticas, né? Agora não precisa mais se tiver o conhecimento, pode solicitar o exame. Entendido o que é o exame de suficiência? Bem lembrado aí o caso da LET 215, tá? É um excelente exemplo para o nosso curso. Bom, agora o exame complementar é diferente, tá? E eu vou dar um exemplo que não vai acontecer mais com vocês, tá? Era a matriz 2020 de ciência da computação não tem as disciplinas de física mais, tá? Mas era até o ano passado a gente tinha física 1 e física 3 como disciplinas obrigatórias. Física 3 era uma disciplina que, além de ter um alto índice de reprovação, não era pré-requisito para nada do curso de ciência da computação. Então, os alunos acabavam ficando um pouco com medo dessa disciplina e deixavam para fazer ela no final. Aí chegava lá no final, às vezes só faltava aquela disciplina para o aluno formar, estava pendente de uma disciplina e não passava, né? Quando o aluno entra nessa situação de restar apenas uma disciplina para ele se formar, ele tem direito a solicitar o exame complementar. É somente nessa situação, tá? Então, o que o aluno pode fazer? Ele abre o processo, solicita fazer o exame complementar para aquela disciplina e se matricula nela ao mesmo tempo, tá? Ele vai fazer o exame complementar. Se ele não foi aprovado no exame, ele continua cursando a disciplina naquele semestre normalmente. Só que depois de 45 dias que ele fez aquele exame, ou seja, o período ainda está rolando, ele pode fazer de novo, né? Porque o aluno ele vai estudando, enfim. O exame complementar é uma forma de tentar acelerar a formação do aluno que está pendente em apenas uma disciplina. Ok? É diferente do exame de suficiência. Bom, então vamos lá. Falando sobre currículo, pessoal, todas as disciplinas de todos os cursos possuem uma distribuição hierárquica, né? Porque elas são compostas de pré ou correquisito. Seguinte sentido, para cursar a disciplina B, você já tem que ter sido aprovado na disciplina A, senão você não pode. Isso todo curso é assim, tá? O estudante, ele sempre vai ter que cumprir o currículo correspondente ao catálogo do ano que ele ingressou. Ou então, ao longo do curso, optar por um catálogo posterior, tá? Por exemplo, vocês que ingressaram em 2020, todos estão no catálogo 2020. Só que tinha aluno, por exemplo, do curso que entrou em, sei lá, 2016, 2017, estava vinculado a esse catálogo antigo, que optou por migrar para o catálogo 2020, que é o de vocês, quando ele foi instituído.
Muitos deles para fugir de algumas disciplinas, tipo as físicas, que eu tinha falado, né? Outros têm, enfim, seus motivos pessoais. Mas sempre assim que funciona. O aluno ele ingressa no curso, ele tem que cumprir com o catálogo dele ou mudar para um catálogo próximo, arcando com as consequências dessa mudança também. O curso pode ficar até mais longo quando o aluno muda de catálogo, tá? Bom, e todo semestre o aluno ele tem que fazer um plano de estudo individual que vai, é, que vai citar, ou enfim, que vai mostrar para a universidade quais são as intenções de disciplinas que ele pretende cursar. Tá? Eu vou falar melhor disso daqui a pouco. Mas, ó, o nosso curso, que eu vou apresentar a estrutura hierárquica deles para vocês, ele tem uma duração mínima de 4 anos. Ele tem uma duração, um padrão de 4 anos aqui, mas eu vou ser bem realista para vocês, tá? É bem mais comum, tá? Da gente ver os nossos alunos formarem em 4 anos e meio, 5 anos, tá? É possível formar em 4 anos, mas é mais comum de ver os alunos formarem em 4,5, 5. Ok? Se acontecer com vocês, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é o que acontece com mais frequência. Agora, nós temos um prazo máximo para a formação. No caso do nosso curso, são 6 anos e meio. Se der 6 anos e meio o aluno não se formar, ele é desligado do curso. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer. Tá? Bom, a carga horária total do nosso curso, como eu já falei, são de 3.200 horas, sendo essas 3.200 horas divididas entre 2.430 de disciplinas obrigatórias, sendo que dentro dessas 2.430 já está contido as 360 horas do projeto final de curso, ou TCC, tá? Ele já está nessa conta. E o aluno ele tem que cursar 770 horas de disciplinas optativas, tá? Tem um asterisco aqui por quê? Essas 770 horas não necessariamente serão cursadas apenas com disciplinas. O aluno ele tem apenas com disciplinas optativas, né? O aluno ele tem a opção de abater essa carga horária também cursando disciplinas facultativas, que são disciplinas ofertadas por outros departamentos, né, com a carga horária livre, que eu vou falar daqui a pouco, ou até mesmo por meio das atividades complementares, que eu também vou explicar. Então, se o aluno fizer estágio durante a graduação, fizer iniciação científica, publicar um artigo, participar de um evento acadêmico, hackathon, maratona de programação, enfim, estou dando um exemplo de atividades que abatem carga horária de disciplina optativa. Então, essas 770 horas em sala de aula é virtual, tá? O aluno ele pode, por exemplo, com atividades complementares, abater até 240 horas só com atividades complementares. Tá? Depois vocês vão ver isso um pouco melhor. Bom, o catálogo do nosso curso pode ser acessado por meio desse link. Depois vocês podem olhar com calma, tá? É www.catálogo.ufv.br. Lá tem o link para todos os cursos. Chegando em ciência da computação, você vai ter aqui dividido de forma bem organizada por período cada uma das disciplinas, clicando nelas aqui, né? Você vai ver o programa analítico, carga horária, ou o conteúdo dela, pré-requisito, isso está aí disponível para vocês no curso inteiro, tá? Depois vale a pena vocês olharem. Esse grafo aqui, ó, ele destaca bem todas as disciplinas obrigatórias do catálogo 2020 da computação. Eu vou dar um zoom nele, porque eu imagino que esteja pequenininho para vocês enxergarem. Acho que foi um zoom bem grande. Tá dando para ler legal aí? Sinalizem para mim aí, por favor. Tá, beleza. Então, olha só, pessoal. O que eu tenho para destacar aqui para vocês? As setas, tá? Vocês devem estar observando que a gente tem algumas setas pretas e algumas setas vermelhas, né? O que significam essas setas? Pré-requisitos e correquisitos. O que é o pré-requisito? Pré-requisito, pelo próprio nome, eu acho que fica bem fácil de entender, né? Ó, eu só consigo cursar, por exemplo, INF 250 se eu tiver sido aprovado anteriormente na INF 110 e na INF 150.
Perfeito? É pré-requisito. Então, eu sou aprovado nessas duas e posso fazer essa. Ok? O que é o correquisito, que é o que está em vermelho? O correquisito, ele funciona de forma similar ao pré-requisito, só que ele também te permite cursar disciplinas simultaneamente. Vamos supor que você está fazendo a MAT 131, agora no primeiro período, mas tomara que não aconteça, mas enfim, vamos supor que você foi reprovado na MAT 131, tá? Beleza. Aí chegou aí o próximo período ímpar, né? E a MAT 230 vai ser oferecida. Só que você ainda não foi aprovado na MAT 131. Beleza. Só que se você cursar a MAT 131 ao mesmo tempo que a INF 230, você pode. O correquisito é isso. Você tem que estar cursando simultaneamente aquelas disciplinas ou já ter sido aprovado antes. Entenderam a diferença de correquisito para pré-requisito? E aí aqui eu destaco algumas questões. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui na INF 213, que é especificamente estrutura de dados, uma disciplina do terceiro período. Vocês estão vendo que dessa disciplina sai um monte de seta? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 setas. Significa, então, o que acontece se você for reprovado nessa disciplina? Praticamente não tem o próximo período, a Bianca falou ali. É exatamente isso, Bianca. Esse é um tipo de disciplina que trava muito o curso. Então é muito importante a gente ficar de olho na matriz para entender, às vezes, até qual disciplina que eu vou ter que me dar assim, uma dedicação especial, né? E isso não acontece à toa na estrutura de dados, não, tá? A estrutura de dados é uma disciplina que tem um conteúdo extremamente importante para a formação do bacharel em ciência da computação. Por isso que ela é pré-requisito para tanta coisa. Então a gente tem que ter certeza que o aluno domina aquele conhecimento para poder ser exposto a outros, senão ele não vai aproveitar adequadamente. Entendido, pessoal? A ideia aqui de pré e correquisito? Muito bem. Então eu vou dar uma passada rápida aqui pelo catálogo, porque vocês vão ver isso com calma depois acessando aquele link que eu mostrei. Ele vai mostrar exatamente isso daqui que eu estou apresentando para vocês. Cada uma das disciplinas por período. E sempre que vocês verem aqui essa anotação, significa o seguinte, tá? Que às vezes fica confuso. O primeiro número aqui é o número de créditos daquela disciplina. Então, 6 créditos. Esse par que vocês estão vendo aqui, 4 e 2, é a distribuição dos créditos entre teórica e prática. Sempre o primeiro número é o número referente à teoria e o segundo prática. Ou seja, Prog 1 é uma disciplina de 6 créditos, sendo 4 teóricos e 2 práticos. Tá? Aqui, por exemplo, Introdução à Ciência da Computação, 2 créditos, todos teóricos. E aqui é a carga horária. Se a disciplina tiver pré-requisito, todos eles aparecem aqui do lado. Tá? Se ela tiver correquisito, aparece com um asterisco. Tipo aqui, tá vendo? Matemática discreta tem como correquisito a MAT 131, por isso que tem um asterisco na 131. É a seta vermelha lá daquele gráfico que eu mostrei antes. Tá bom? Então aqui tem todo o nosso curso. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor muitas dessas disciplinas ao longo das palestras diárias, tá? Que a gente vai ter no semestre. E olha só, passando rapidamente aqui, o nosso rol de optativas. Eu confesso que eu não fiz a conta, mas eu tenho quase certeza que a gente tem em torno de 60 opções para o aluno cumprir aquela carga horária de 770 horas, sendo que nem todas essas horas precisam ser por meio de disciplinas, né? Como eu já falei. Só que aqui a gente tem que ficar de olho num detalhe, tá? Vamos lá, vou tentar destacar uma questão aqui. Acho que um aluno levantou a mão. Deixa eu ver aqui, qual que é a dúvida? Como a gente está podendo fazer a MAT 131 no PEL, quando voltar, pode puxar a matemática discreta, por exemplo? Tá. Se for aprovado na MAT 131 no PEL e a matemática discreta for oferecida, pode sim. No caso da matemática discreta, tem até a opção, como eu falei, de, vamos lá, tomara que não aconteça, mas vamos supor que seja reprovado na MAT 131 agora. Se no próximo período se matricular na 131 de novo e matricular na matemática discreta,
Pode, porque é correquisito, não é pré-requisito. Tá? Mesmo ela sendo o terceiro período. Sim. Essa questão de período, pessoal, acaba sendo um pouco virtual. Claro que o ideal é que o aluno siga a matriz da maneira como ela foi projetada. Mas se o aluno cumprir um pré-requisito de uma disciplina lá da frente, nada impede que ele puxe. Tá certo? Muito bem. Falando de disciplina optativa, tem um negócio interessante a destacar aqui, pessoal. Olha só. As disciplinas obrigatórias, deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Nesse gráfico. Vocês estão vendo aqui período ímpar, período par, né? Disciplina obrigatória sempre é oferecida no período que ela é planejada, ou seja, todo período ímpar, que é o início de ano, né? As disciplinas de primeiro, terceiro, quinto e sétimo período são oferecidas. Sempre. Sempre no primeiro semestre as disciplinas de período ímpar são oferecidas. Sempre no segundo semestre do ano as disciplinas de período par são oferecidas. Tá? Algumas delas são oferecidas até nos 2 períodos, no ano inteiro. Aí tem que olhar no programa analítico. Tá? A questão é o seguinte: disciplina optativa nem sempre é oferecida. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma disciplina nossa, programação funcional. Essa disciplina aqui ela é oferecida com uma frequência muito baixa. Às vezes passa mais de ano sem essa disciplina ser oferecida. Porque para uma disciplina optativa ser oferecida, o professor que trabalha naquela disciplina precisa estar com a carga horária compatível para ele pegar mais uma disciplina naquele momento, né? E dentre outras várias coisas. Então, nem sempre as optativas são sempre ofertadas. Então, vamos supor que você deu uma olhada nesse rol de optativas e ficou namorando alguma delas. Pô, eu gostei daquela disciplina ali. Quando eu tiver a oportunidade de fazer ela, eu pretendo cursá-la. Sempre que uma disciplina optativa for ofertada, você tiver os pré-requisitos dela, recomendo que você faça. Porque pode ser que aquela disciplina não vai voltar a ser ofertada num intervalo de tempo grande. E aí você perde a oportunidade de fazê-la. Entenderam a ideia? Só que, como vocês ainda estão muito no início do curso, naturalmente, nesse momento, vocês não têm pré-requisito para cursar quase nenhuma das disciplinas optativas de código INF, tá? Que são as disciplinas optativas oferecidas pelo Departamento de Informática. Quando que vocês vão poder cursar as optativas oferecidas pela computação? Praticamente depois que vocês estão no terceiro período. Depois que o aluno consegue ser aprovado em programação 2, ele já tem algumas optativas INF que ele consegue cursar. Quando ele passa em estrutura de dados, então, aí ele tem várias. Tá? Alguém levantou a mão, pode perguntar. Professor, como que olha se a optativa vai ser oferecida ou não? Já que algumas delas não seguem um padrão. Ok. No site do registro escolar, na época que o aluno está fazendo plano de estudos e acerto de matrícula, que eu ainda vou explicar melhor, mas é um período que antecede o início de todas as aulas. Tem a lista dessas disciplinas. Aí o aluno vai olhar lá e ele vai decidir se ele vai puxar ela ou não. Tá certo? Tranquilo? Mais alguma dúvida a respeito dessa questão? Podemos prosseguir? Então tá bom. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, a lista é vasta, tá? Depois vocês vão dar uma olhada com carinho aí nessa lista. Eu queria destacar 2 disciplinas ou 2 tipos de códigos de optativa aqui que são um pouco especiais. São as disciplinas de código INF 49, eu coloquei X porque você tem INF 491, 2, 3 e 4, se eu não me engano. São as disciplinas de tópicos especiais. No período especial de outono, tem um tópico especial sendo ofertado, por exemplo, a INF 494, padrões de projeto. Essas disciplinas aqui, pessoal, elas não têm um programa analítico fixo. É como se fosse uma carta coringa. Então, eventualmente, em algum período, um professor, não digo inventa, mas tem algum tema relacionado à computação que ele quer dar uma disciplina, mas não existe uma disciplina pronta sobre aquele tema.
Para não precisar criar a disciplina, ela é oferecida como tópico especial. Então pode acontecer, inclusive, do aluno cursar o mesmo código mais de uma vez, só que com conteúdo diferente. Ele fez a Inf 491, que o tema era, sei lá, Cloud Computing, né, computação em nuvem, e depois ele fez lá a Inf 491 de novo, com o tema escalabilidade em rede, não sei, né? Algo nesse sentido. Então, isso pode acontecer. Então, tem que ficar sempre de olho quando um tópico especial é ofertado para saber qual que é o conteúdo dele, porque isso varia toda vez que ele é oferecido. Naturalmente, quando uma disciplina é oferecida várias vezes como tópico especial, ela acaba ganhando um código. Isso acontece, tá? A disciplina Inf 311, que vocês estão vendo aqui, ó, que é de programação para dispositivos móveis, ela é até comigo. Ela foi oferecida várias vezes como tópico especial. Teve demanda todas as vezes, os alunos gostaram do tema, ela ganhou um código. Então, um tópico especial também tem esse caráter experimental, digamos assim. Você dá uma disciplina, vê qual vai ser a recepção, os alunos gostam, deu certo, você adaptou, em algum momento ela vem para a matriz oficialmente. Quando a gente fala aqui das disciplinas de código Inf 29x, e aqui tem também o X, porque você tem Inf 291, 2, 3, 4. Acho que tem a 0 também, Inf 290. São as disciplinas de atividades complementares, tá? Lembra que eu tinha falado sobre as possibilidades de abater carga horária de optativa por meio das atividades que você faz ao longo da graduação? Então, veja só, se o aluno fizer estágio, cursar minicursos, ter monitoria, fizer iniciação científica, participar de projeto de extensão, ir em evento acadêmico, participar de competição científica, dentre diversas outras coisas, lá na frente, quando ele tiver no último período do curso, somente quando ele tiver no último período do curso, na porta da formatura, né? O aluno ele pode cursar as disciplinas de atividades complementares, que tem carga horária que varia entre 30 e 180 horas, né? Que pode, inclusive, ser combinada, tá? Vamos supor que o aluno ele se matricula simultaneamente em atividades complementares na Inf 290 e na Inf 294, se eu não estou enganado. Uma é de 30 horas e a outra é de 180, somando dá 210. Não dá? O aluno pode fazer essas jogadas, porque ele pode aproveitar até 240 horas de atividades complementares. Mas não existe uma disciplina de 240 horas. Você tem que combinar elas para chegar até esse limite. Certo? Mas isso é coisa que vocês vão fazer só lá na frente. Quem tiver curiosidade de saber como funciona, recomendo olharem esse link depois no site do curso, tá? Que tem as regras de aproveitamento, porque não é 1 para 1, não, sabe? Vamos supor, você não pode fazer 240 horas só de estágio. Você não pode fazer 240 horas só de iniciação científica. Tem um limite para cada tipo de atividade. E aí, combinando essas variedades aí, você pode chegar até essas 240 horas. A ideia de limitar é até mesmo para permitir que o aluno tenha um currículo diversificado, não concentrado em apenas um tipo de coisa. Ok. Carga horária livre. O que é a carga horária livre, galera? Carga horária livre é o que eu tinha falado das disciplinas facultativas. Nem todo curso tem isso, mas na ciência da computação a gente tem, tá? A gente tem 210 horas de carga horária livre, que significa o seguinte: qualquer disciplina facultativa que um aluno do curso de ciência da computação fizer e for aprovado dentro do limite de 210 horas, ela é automaticamente convertida para carga horária de disciplina optativa, sem precisar de processo, sem nada. Vamos supor que você puxou lá, disciplina de fotografia 1. Foi aprovado. Vai contar como carga horária de optativa na computação sem ninguém precisar fazer nada por você, é automático, dentro de um limite de 210 horas. Então vamos lembrar aqui, não eram 770 horas de optativa? Só que dessas 770, 450 pode ser
sem ser por meio de disciplina optativa. Por que 450? 240 de atividade complementar, 210 de disciplina facultativa. Então, aquele número, ele tem uma flexibilidade muito grande para vocês. Tranquilo? Ok. Corpo docente do curso de Ciência da Computação, para a gente praticamente finalizar por hoje, tá? Ele é composto atualmente por 15 professores, tá? Normalmente ele é composto por 18. Só que a gente teve aí algumas perdas nos últimos períodos que ainda não foram repostas. 2 professores se aposentaram, né? E devido a diversas questões envolvendo, inclusive, né, ordens que vêm aí do governo, né? A gente ainda não pôde sanar essas vagas por meio de concursos. E um professor ele foi para outra instituição, ele foi dar aula na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, daqui pouco tempo, provavelmente, a gente terá mais 3 professores no nosso corpo docente. Atualmente são 15. Mas vocês não terão aulas apenas com professores do DPI, vocês terão aulas com professores de outros departamentos também, né? Por exemplo, departamento de estatística, departamento de matemática, economia rural, porque vocês fazem uma disciplina de metodologia de pesquisa lá, enfim. Eu vou apresentar aqui para vocês o corpo docente do DPI, ok? Ele atualmente é composto por essas figurinhas aí, ó. Muitas delas vocês terão oportunidade de conhecer nas palestras. Vou falar brevemente sobre cada um dos professores. Ó, professor Alcione, tá? Não confundam pelo nome, tá? Alcione normalmente é um nome direcionado para mulher, mas o Alcione é homem, tá? É comum, às vezes, professora Alcione, não, é o professor Alcione, tá? O professor Alcione, ele é, inclusive, o coordenador da pós-graduação, atualmente, e ele dá aula na área de inteligência artificial. Ele vai dar palestra para vocês nesse período, inclusive, sobre a área dele. O professor André trabalha na área de pesquisa operacional. Ele foi coordenador do curso antes de mim, fazia parte da comissão coordenadora até pouquíssimo tempo, só que o André está para Portugal. Ele vai ficar um ano lá, ele está fazendo o pós-doutorado dele, volta no ano que vem. Então, quando vocês estiverem lá para o 3º, 4º período, provavelmente vocês terão aula com o André. O professor Carlos Goulart, ele é professor da área de redes e sistemas operacionais. O professor José Elias, né, Arroio, é da área de pesquisa operacional também. Então, vocês vão conhecê-lo ainda a tempo. Professor Jugurta, professor da área de banco de dados. Professor Levi, também da área de inteligência artificial. O Levi, provavelmente vocês também só vão conhecê-los mais à frente no curso, porque o Levi, ele está trabalhando no Canadá. O Levi está com uma licença sem direito aos vencimentos, com validade de 3 anos. Ele está lecionando numa universidade em Alberta, no Canadá, na área dele. E assim que acabar a licença, ele retorna aqui para a UFV para continuar as atividades dele conosco. Professor Lucas Vege, que vos fala, sou eu, né, coordenador do curso e que atua na área de engenharia de software e programação para dispositivos móveis. Professor Luiz Carlos, carinhosamente chamado de Luizinho por todos, alunos e professores. O Luizinho, ele trabalha na área de teoria da computação, linguagem de programação, dentre outras. Professor Marcos Henrique, membro da comissão coordenadora do curso e coordenador de trabalho de conclusão de curso da graduação. Ele vai vir conversar com vocês, mas as áreas de atuação dele também envolvem processamento digital de imagens e mineração de dados. São as áreas de atuação do Marcos. Tá? O professor Mauro Nassif, chefe do departamento de informática, atua na área de computação móvel e pesquisa operacional. O Mauro, inclusive, é parceiro meu aí de pesquisa. Professor Ricardo, carinhosamente apelidado por Cacau, não sei o motivo do apelido, mas todo mundo chama ele de Cacau. Ele trabalha na área de arquitetura de computadores e organização, processamento de alto desempenho e tudo mais. Ele vai dar uma palestra nesse período.
também é membro da comissão coordenadora do curso. Professora Sabrina, atualmente a única mulher do corpo docente do departamento de informática. Acontece alguma coisa no departamento de informática que sempre que entra uma nova mulher no corpo docente, a que fazia parte sai. É difícil de ter mais de uma mulher simultaneamente no departamento. Não tem um motivo para isso, mas acontece, tá? Já tivemos outras professoras aí, professora Lisiane, professora Luciana, mas, enfim, atualmente somente a Sabrina. Ela trabalha na área de bioinformática e visualização de dados. Vai dar palestra no período também. Professor Salles, meu suplente na comissão coordenadora, ele trabalha com a área de sistemas de informação geográfica, computação gráfica e programação de alto desempenho. Ele, inclusive, costuma dar aulas introdutórias de programação. Vocês deviam estar tendo aula com ele de Prog 1, eu acho. Não era? Ou eu estou confundindo? Não? Devo estar confundindo. Acho que, na verdade, acho que era o Alcione. Enfim, mas o Salles costuma trabalhar também na programação 1, depende do período. Ó, o professor Vitor, ele é da área de redes, vai dar palestra durante o curso para vocês. E o professor Vladimir, para finalizar, é o diretor, né, da diretoria de Relações Internacionais, trabalha na área de linguagem de programação e compiladores. Ele vai dar palestra ao longo do semestre. Deixa eu ver um comentário que fizeram aqui. A aula prática foi com o Salles, as teóricas com Alcione. Ah, sim. Perfeito. Muito bem. Pessoal, a gente vai finalizar a aula de hoje por aqui. Tá? E o que vocês vão ter que fazer nesse estudo é continuar a leitura, o estudo aqui dos slides, desse ponto que a gente parou, ler o regime didático da universidade, que está anexado lá no estudo dirigido para vocês. E, se eu não me engano, eu solicitei também a leitura do catálogo, as disciplinas, pré-requisitos e tudo mais. E responder um questionário, tá? Essa vai ser a forma da gente fixar de vez esse conhecimento mais burocrático, digamos assim, da universidade. Eu sei que em algum aspecto é até um pouco chato a gente ficar falando desses termos, não é diretamente o curso, mas é extremamente importante, porque o entendimento disso vai permear durante toda a vida acadêmica de vocês. E às vezes o não entendimento de alguma dessas questões ocasiona, por exemplo, perdas de oportunidades para o aluno. Ah, eu não sabia que tinha isso na universidade. Então a gente tem que saber, tá? Então a ideia é exatamente essa. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, eu posso conversar com vocês agora, a gente pode tentar tirar, ou então vocês podem utilizar o fórum lá do Google Classroom, que eu tinha explicado já também como é que funciona. Recomendo sempre vocês olharem lá no plano de ensino da disciplina ou no cronograma, lá eu coloquei destacado para cada uma dos dias da semana o que vai ser síncrono, ou seja, ao vivo, e o que vai ser assíncrono, para o semestre inteiro, tá? Mas se tiver alguma dúvida depois, pode me passar mensagem também que eu respondo. Uma pergunta aqui, eu preciso ter formado em algum curso de inglês para pular a LET 215? Quem perguntou foi o Cícero. O Cícero, não necessariamente, tá? Você não precisa de ter um certificado lá de um curso de inglês comprovando que você se formou. Mas para você solicitar o exame de suficiência, que vai te dar direito a fazer a prova, né? Você precisa de anexar no processo algum comprovante que você tenha conhecimento de inglês. Então, por exemplo, você ia precisar de pelo menos uma declaração daquele curso que você já fez curso, né? Porque o que acontece? A ideia dessa comprovação é para não banalizar. Porque senão correria o risco de qualquer aluno, sei lá, eu vou jogar na sorte aqui. Eu acho que eu sei esse conteúdo, eu vou fazer a prova, né? Não tem como ser assim, não. Para solicitar o exame de suficiência, tem que comprovar de alguma forma que tem como você ter aquele conhecimento. Galera, então, ó, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado aí na medida do possível essa experiência um pouquinho diferente. Até mais.